Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Esta palavra do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, damos as boas-vindas a você que está acompanhando mais esta reunião. Bem-vindo àqueles que estão calçados na preparação do Evangelho da Paz. Quando nós levamos a paz de Jesus, nós usamos um sapato novo, uma sandália nova, chamada calçado da preparação do Evangelho da Paz. Você vai encontrar isso em Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante, na armadura de Deus. Então entre nessa, inscreva-se, compartilhe, curta, clique nas atualizações. Deus abençoe você. Parabéns aos aniversariantes da semana. Nesta semana temos dia 28, a irmã Sandra Amparo. Vai ser dia 28, vai ser uma festa, vai ser muito bom, né, irmã Sandra? Um abraço aí para o Paulo, para a Sofia, Deus abençoe vocês. Dia 30, irmã Mayra Braga, também vai ser festa, né, irmã Mayra? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe Davi Braga. Estaremos juntos dia 30 celebrando, é verdade. Muito bom, vai ser uma bênção, vai ser uma festa maravilhosa para Deus. O assunto desta reunião está em Romanos capítulo 12, verso 1. É um texto muito conhecido e a minha Bíblia já está aberta, abra a sua também, e nós vamos ler juntos essa palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus abençoe essa palavra, amém? Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida de todos os meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. O título que nós escolhemos para esse texto é Filhos de Paz têm compromisso com sua fé em Deus. É verdade, nós temos, quando dizemos que temos fé em Deus, nós temos que mostrar também o nosso compromisso com essa fé. Porque quando nós não mostramos o compromisso com a nossa fé, as pessoas nem acreditam, não percebem que nós somos quem dizemos que nós somos. Uma moça casou-se com um revolucionário radical, porque viu pela primeira vez, ela disse que, quando perguntaram por que você casou com esse revolucionário radical, esse pessoal, e você sabe aí que realmente é capaz de tudo. Era um revolucionário fundamentalista, e ela, membro de igreja, serva do Senhor, casou com esse rapaz, e alguém perguntou para ela, por quê? Ela disse, porque pela primeira vez eu vi alguém disposto a morrer por uma causa. E nós, cristãos, cremos de fato no que pregamos? Estamos dispostos a viver ou morrer pela causa do nosso Rei Jesus Cristo? O nosso texto básico diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Então, filhos de paz, têm compromisso com a sua fé em Deus. A frase de um universitário de Moscou, que está num dos livros do pastor Billy Graham, ele diz assim, vocês cristãos dizem que vão ganhar o mundo para Jesus Cristo, mas nós fizemos mais em 50 anos do que vocês em 2000 anos. E sabe por quê? Porque vocês não têm compromisso. Olha que crítica pesada de um jovem universitário lá de Moscou. Como eles nos veem? Será se realmente nós somos assim? Eu fico meio incrédulo quando alguém diz que nós não temos compromisso, porque eu sei que tem muitos crentes, muitos servos do Senhor que têm compromisso. E Deus está fazendo muito mais, além do que pedimos e além do que pensamos. As lições desse texto de Romanos 12, 1,
elas são inúmeras, mas eu anotei, separei aqui 3 lições que são extraídas do próprio texto, frases do próprio texto. Primeiro, se ofereçam em sacrifício vivo a Deus e a sua obra. Então é o primeiro desafio, é o primeiro apelo desse texto para a nossa vida. Ofereçam-se em sacrifício vivo a Deus e a sua obra. O que significa isso? Exatamente o que falamos na introdução. Significa disposição para viver ou morrer por Deus e por sua causa. Os servos de Deus do passado, para eles não fazia diferença se estavam vivendo ou morrendo pelas causas de Deus. Nós encontramos, por exemplo, 3 jovens lá na Babilônia, e eles eram servos de Deus, e todo mundo estava sendo obrigado a adorar a imagem do rei. O rei fez uma imagem e dizia que agora ele era o Deus, e todo mundo tinha que adorar e se curvar perante a imagem do rei. E aqueles 3 jovens, quando todo mundo se curvou e se abaixou, eles ficaram firmes de pé e logo, claro, foram destacados, descobertos, vistos pelo tribunal e foram julgados, aqueles 3 jovens, e condenados à pena de morte. E aí o rei resolveu dar uma última oportunidade para eles. Se vocês adorarem a minha imagem, vocês não vão morrer. E aí eles disseram, rei. E o rei ainda disse assim, eu quero ver qual é o Deus que vai salvar vocês. Porque o rei dizia que ele era que era Deus. E ele podia salvar aqueles jovens da morte, se eles se ajoelhassem perante a imagem dele. E eles disseram, olha, se o nosso Deus pode nos livrar da morte. Se ele quiser nos livrar, ele pode. Se ele não quiser, nós vamos morrer. Mas fica sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar a tua imagem, porque nós só adoramos a Deus, nós só nos curvamos perante o Deus único, invisível, Criador do céu, da terra e do mar. E o rei ficou furioso e mandou jogar os jovens na fornalha de fogo ardente. Você sabe dessa história no livro de Daniel. E você já sabe o final da história. Esses jovens foram libertos, foram livres da morte. Jogados numa caldeira, não era nem uma fornalha não, era uma caldeira mesmo. Quem já esteve lá em Volta Redonda sabe que lá tem as caldeiras que derretem o aço e eles foram jogados numa caldeira daquele tipo. Só que diz o texto bíblico que o rei olhou e eles estavam passeando dentro da caldeira. E mandou sair, eles saíram e não havia nem cheiro de fumaça nas roupas nem nos cabelos deles. Esse é o ato de se oferecer em sacrifício vivo a Deus e a sua obra. Significa a disposição para viver ou morrer por Deus e pela causa de Deus. O apóstolo Paulo dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Ele dizia também, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então você lê as cartas de Paulo, Filipenses, capítulo 1, Gálatas, capítulo 2, você vai encontrar essas palavras, esse compromisso de Paulo, essa dedicação, esse oferecimento. Paulo se oferece o corpo e a alma em sacrifício vivo a Deus, pela obra de Deus. Eu quero fazer isso na minha vida. Fiz isso. Minha vida já está oferecida. E você, já fez isso? Ofereça a sua vida em sacrifício vivo a Deus e a sua obra, a sua causa. Em segundo lugar, se ofereçam em santidade a Deus e a sua obra. O texto diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo. Então, ofereçam-se em santidade a Deus e a sua obra. O que significa? Significa que estamos dispostos a passar pela escola de treinamento e de aperfeiçoamento e de crescimento cristão para nos tornarmos cada dia mais parecidos com o nosso líder, com o nosso rei. O líder da nossa causa é o Senhor Jesus. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo. Ele é o nosso paradigma. Estamos olhando para ele. Ele é o nosso comando.
O que ele fez, nós também vamos fazer. O que ele falou, nós vamos falar. O que ele pensou, nós vamos pensar. Como ele andou, nós também vamos andar. Aliás, 1 João 2,6 diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, ofereçam-se em santidade a Deus e a sua obra, significa estar disposto a passar pela escola de treinamento e aperfeiçoamento e crescimento cristão para nos tornarmos mais parecidos com o nosso líder. Porque nós queremos andar com ele, queremos estar perto dele. Nós o amamos, nós somos apaixonados por ele, nós vivemos para ele. Nós já acordamos pensando nele e passamos o dia todo pensando nele, na obra dele, nos assuntos dele. Comemos pensando nele. Existimos pensando no nosso líder, nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero trazer mais um pouco do exemplo de Paulo, que ao se converter, ele passou de perseguidor a perseguido. Ele perseguia os crentes por causa de Cristo. Ele não acreditava na causa de Cristo antes de conhecer a Cristo. Quando conheceu a Cristo, ele agora se entrega a essa obra e passa a ser perseguido, e ele passa a ser agora um fugitivo, mas ele está disposto a morrer pela obra desse líder. E ele diz em Romanos capítulo 5, de 1 a 5, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E por ela temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, ofereçamos-nos em sacrifício santo a Deus e à sua obra. Em terceiro e último lugar, o texto diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, se ofereçam para agradar a Deus e a sua obra. É a terceira palavra desse texto. Paulo dizia que vivia para agradar aquele que o alistou para a obra. Isso está em 2 Timóteo 2,4. Ele diz: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Nós somos alistados por Jesus. Ele é o nosso líder. Ele é o nosso modelo. Nós olhamos para ele, acordamos já, quando abrimos os olhos, é para ele, é para fitá-los nele. Passamos o dia pensando nele, na sua obra. E 2 Timóteo 2,15 diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, olha, está aqui a palavra da verdade. Maneja corretamente, diariamente. Concluindo, um viajante caminhava às margens de um grande lago. Ao ver um canoeiro preparando-se para zarpar, puxou conversa com ele e descobriu que o seu destino era o mesmo, ou seja, a outra margem do lago. Pediu carona, propondo-se a ser o remador. Entrou na canoa, pegou os remos de madeira. O dono da canoa cedeu gentilmente e reparou que nos remos estavam esculpidas duas palavras, uma palavra em cada remo. A primeira palavra num dos remos era acreditar, e no outro remo a palavra escrita era agir. Estava esculpida ou talhada. O canoeiro talhou essas duas palavras, uma em cada remo: acreditar e agir. Acreditar e agir. Este viajante nunca tinha remado antes e rapidamente descobriu que não é tão fácil remar quanto parece. Ele remava e a canoa parecia andar em círculos. Ele não conseguia ir em linha reta. A hora ia para a esquerda, outra hora ia para a direita. E o dono da canoa era um idoso muito simpático e respeitador,
e procurou não ser grosseiro, mas não conseguiu conter o sorriso do viajante que queria remar, mas não sabia. Por fim, já cansado, o viajante pediu ajuda. Por favor, senhor, como é que eu faço para esta canoa ir só para a frente? O canoeiro respondeu: a resposta está nos remos. Acreditar e o agir. Mas tem que ser impulsionados ao mesmo tempo e com a mesma força. Não pode colocar mais força no acreditar e nem mais força no agir. É a mesma frequência, a mesma intensidade. Ao mesmo tempo, você precisa puxar os dois remos. Senão você vai, sem perceber, vai para um lado ou vai para o outro, não vai conseguir chegar onde nós queremos chegar. O acreditar e o agir. Isso é fé. Isto é entregar o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós entregamos, quando dizemos que nós somos crentes, nós acreditamos, mas agimos em cima dessa crença, em cima dessa fé. Nós vivemos, agimos, pensamos, andamos nessa fé, nessa confiança. Deuteronômio 4:1 diz: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para os observardes, a fim de que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Daqui a pouco vamos fazer juntos a oração de renovação do nosso compromisso com a nossa fé. A oração que vai mostrar que nós cremos, mas nós também agimos. Nós acreditamos, mas nós mostramos que acreditamos. Com a entrega da nossa vida, corpo e alma, para o nosso líder, Jesus. Vamos orar então nesse momento, mas antes eu convido você para que pare um pouco tudo que está fazendo. Procure também não ficar distraído com muita coisa. Esse momento da oração pode ser um divisor de águas na sua vida. Muita gente teve a vida transformada exatamente num momento como este, num segundo como este de oração. E isso pode acontecer com você também. Eu convido você para que oremos juntos. Dá tempo de mandar o link desta reunião para alguém também, que você sabe que precisa dessa palavra de paz, dessa palavra de esperança. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, na virtude do Espírito Santo e em nome de Jesus, nós queremos renovar neste momento nosso compromisso, nossa aliança com o Senhor, de fé, mas também de atitudes, de entrega do nosso corpo e da nossa alma, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Queremos entender essa palavra, por isso estamos estudando, meditando nela nesta reunião e pedir que o Espírito Santo do Senhor abra o nosso entendimento para que compreendamos melhor ainda a partir de agora. Não só pela explicação, mas pelo poder do seu Espírito, pela luz do seu Espírito Santo, a fim de que as nossas ações, as nossas atitudes sejam firmadas nessa fé, nessa confiança, nessa decisão, nessa dedicação, nessa aliança nossa com o Senhor. Estejamos dispostos, Pai, a viver e, quando chegar a hora, morrer pela causa do Senhor, pelo Senhor e pela sua causa. Essa é a nossa disposição, essa é a nossa decisão. Falamos como os 3 amigos de Daniel, falamos como o apóstolo Paulo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Falamos como os servos do passado, que viviam e provavam que realmente estavam firmados no seu líder, que era o Senhor, é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do mar. Pai, mas nós queremos interceder também por tantos enfermos, tanto de Covid quanto de outras doenças, seja qual for a doença, em nome de Jesus, Pai. Pedimos uma visitação do Senhor que sara toda a enfermidade. Onde houver um doente, um enfermo, cujo nome agora está sendo trazido na nossa memória,
familiar ou não, conhecido, amigos, Senhor, visita essas vidas e manda, Senhor, o seu milagre, manda a sua bênção, ordena a cura dessa enfermidade, desse doente, para que voltem para testemunhar, Pai, porque todo milagre que o Senhor realiza é para que haja testemunho, é para que haja uma consagração maior da vida ao Senhor. Pai, pedimos também consolação para as famílias enlutadas. Pedimos, Senhor, sabedoria para os cientistas na descoberta de novos medicamentos contra a Covid-19 e a variante Delta. Senhor, tem misericórdia do nosso planeta, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Senhor, move os governantes, Senhor. Tem misericórdia daqueles que mais sofrem, Pai, que não tem nada para comer no dia a dia, Senhor. Empresários que estão falindo, comércios que estão fechando. Senhor, a crise é muito difícil. E nós só temos o Senhor a quem buscar. Buscamos ao Senhor na certeza de que no Senhor encontramos a solução para todos os problemas. Pai, pedimos também uma porta de emprego para os desempregados. Pedimos que o Senhor promova um avivamento espiritual em nossa igreja, aqui na Rua do Senado, na Rua do Riachuelo, na Rua Mendesá, na Rua do Resende, no bairro de Fátima, de Santa Teresa, aqui no centro da cidade, da nossa querida cidade do Rio de Janeiro, Pai. Na vida dos cariocas, um avivamento espiritual que promova conversões de almas em massas, dezenas, centenas e aos milhares, para povoar os céus e abençoar a nossa igreja, a tua igreja. Peço esta bênção a Deus o Pai, na virtude do Espírito Santo. Oramos no nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém, amém. Estamos chegando ao final de mais uma reunião. Obrigado a você que participou, já se inscreveu. Obrigado. Mande o link agora para alguém, peça que essa pessoa se inscreva também. E clique nas atualizações, deixe seu like e não fique triste. Agora às 19 horas começa o culto da nossa igreja mãe, nossa igreja mantenedora. Só colocar aí PIB-RJ, a data de hoje, o horário, culto 19 horas, você vai participar de mais um banquete espiritual. E daqui a 2 dias temos a nossa live com a missionária Eneida Pimentel Mendes. Não perca nesse mesmo canal. Estamos também no Instagram. Você pode também clicar @ibm minúsculo .centro.rj. Você vai ver as nossas orações, você vai participar dos nossos contatos, pode fazer contato conosco, se você precisar de orações, nós estaremos à sua disposição, um estudo bíblico, uma palavra. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, sua família. Não saia daí que ainda tem uma bênção. Está em 2 Pedro 3,18, diz assim: crescei na graça e conhecimento de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todos sempre. Todos digam amém, amém. Um abraço para você, Deus abençoe e até a nossa próxima reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.